Vamos iniciar aí mais uma aula do componente. Hoje temos a nossa aula de número 17, com o objeto de conhecimento, relações entre os componentes físico-naturais. No detalhamento da aula 17, temos o planeta Terra, movimentos de rotação e translação e suas consequências na paisagem, as estações do ano, solstícios e equinócios. Então, esse é o detalhamento e o objeto de conhecimento da nossa aula de número 17. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula. Aqui a gente já tem algumas imagens, olha, para a gente observar nessas animações a mudança das estações do ano. A primavera, o verão, né, com a mudança da paisagem, que a gente pode observar com a alternância dessas estações do ano, que a gente vai compreender um pouquinho mais durante essa aula. E aí temos a chegada do outono, né, as folhas já vão perdendo ali a coloração, já vão ficando mais seca, caindo. E logo após a chegada do inverno, né, com mais uma mudança da paisagem. Por isso que a gente colocou para vocês o detalhamento dessa aula com relação a essa questão, né, da mudança da paisagem, para a gente observar que ela também vai se modificar de acordo com essa alternância, com essa mudança das estações do ano. E aí a gente vai entender um pouquinho mais como é que se dá essas estações, o período que elas acontecem e os movimentos também que a Terra realiza com relação à alternância das estações do ano. Aí nós temos as estações primavera e verão, né? O que acontece em cada uma delas, né? A gente tem o descongelamento dos rios, que é justamente o período que sai ali do inverno, né, para entrar na primavera, e aí o renascimento das folhas das árvores e também o desabrochar das flores, né? Nessas áreas do globo, gente, que é justamente nas zonas temperadas da Terra, né, na zona temperada do norte, do sul, que a gente vai ver mais à frente, é onde a gente vai observar mais essas 4 estações do ano, tá bom? E algumas estações do globo, a gente vai observar mais a presença ali, quando a gente observa a paisagem, né, do verão e do inverno. Não fica tão nítido para a gente quanto nessas outras áreas do globo terrestre, nessas outras faixas. E aí a gente tem o verão. O verão é o período com as temperaturas mais elevadas, né? É um período quente. E aí a gente observa essas estações em todas as áreas do globo. E a gente vai observar nas zonas mais ao norte, mais ao sul, também um pouco da elevação dessas temperaturas. Não vai elevar tanto porque a elevação da temperatura ela vai acontecer de acordo com cada área do globo terrestre, tá bom? E aí vamos conhecer o outono e o inverno, né? E aí temos o outono, que é justamente quando ocorre a queda das folhas das árvores, né? E também das temperaturas. A gente sai ali do verão, consequentemente, né? Essas temperaturas que estavam mais elevadas, nas regiões do globo onde a gente percebe mais essas temperaturas que vão aí mudar, que é justamente nessas zonas temperadas do globo terrestre. E aí em seguida a gente tem o inverno, com frio intenso, né? A gente já tem as temperaturas já diminuindo, né? Já diferentemente ali do verão, no outono a temperatura diminui mais um pouco e no inverno o frio intenso, principalmente nessas áreas mais distantes aí da linha do Equador. Aí áreas com neve e também o congelamento dos rios, que já é justamente nessas áreas mais próximas ali, tanto ao Polo Norte quanto ao Polo Sul, tá bom? A gente precisa entender um pouco no globo terrestre, quando a gente está visualizando o globo, gente, a gente precisa sempre visualizar essas faixas. A linha do Equador, ali a parte tropical, né, que fica entre os trópicos, e aí as zonas temperadas, né, que é onde a gente observa a alternância dessas 4 estações. E mais distante da linha do Equador, mais próximo aos polos, a gente já tem ali o Círculo Polar Ártico e o Antártico, consequentemente as temperaturas já diminuem mais ali para aquela região. E agora a gente vai observar
a alternância das estações, né, do outono, aqui as folhas mais secas já caindo, né, justamente nessa mudança aí da paisagem, e o inverno, né, algumas figuras aqui que a gente colocou para vocês observarem, e principalmente essa mudança da paisagem, né? Quando a gente vai, por exemplo, descrever aqui essas duas paisagens que a gente está observando, e aí você consegue colocar que as folhas estão mais secas, elas já perderam ali as cores, né? Que é justamente nesse período mais quente ali do verão. Aí já tem a próxima estação do ano, que já é o outono, as folhas já secaram. E aí a gente tem uma preparação para o inverno, né? A população que está ali, então a temperatura ela já vai diminuindo um pouco mais. Você não sai ali do calor do verão diretamente para o inverno, né? Então a gente tem toda essa mudança, todo esse equilíbrio que a gente observa aí na natureza. Se você, por exemplo, se colocar num ambiente que está muito quente, num ambiente que está mudar para um ambiente que está muito frio, com certeza o seu corpo ele vai sentir ali aquela diferença, né? Aquela mudança de temperatura muito brusca. E aí temos as faixas da Terra que eu coloquei para vocês, olha. Nas estações do ano, a gente vai observar nas regiões de média latitude, que é justamente, olha, nessas zonas temperadas. Então, fixem aí essas informações, tá bom? Então, aqui a gente tem, na zona temperada, né, são as áreas de média latitude, tá bom, gente? E é nessa região, olha, onde a gente vai observar todas as estações, tá? Elas são bem definidas, então fixe aí essa informação, tá bom? Áreas de média latitude é onde eu vou encontrar as duas zonas temperadas da Terra. A gente tem duas, tá bom? Uma no hemisfério norte, que está acima da linha do Equador, e outra no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. E nessa área é onde a gente vai conseguir aí observar bem essas 4 estações do ano. Ah, professora, significa dizer então que a gente não tem as outras estações? A gente tem, gente, todas as estações do ano, mas observando a paisagem, a mudança na paisagem, a gente consegue observar mais nas zonas temperadas da Terra. E aí temos as zonas de baixa latitude, que é justamente nessa área, vou já mostrar para vocês aqui no globinho, a gente encontra as zonas tropicais, né, que é justamente nessa área mais próxima à linha do Equador, né? Lembram que a linha do Equador, ela tem ali 0 grau? Então, vou colocar bem aqui do lado, olha. Vou colocar mais ou menos aqui a linha do Equador, bem aqui no meio do nosso globo, ela tem 0 grau. E aí a gente tem para o norte 20, 30, 40, então são números baixos, né? Então são números baixos. E aí, por isso que a gente define, né, como baixa latitude. Você se distanciou, a latitude ela vai aumentando, aí a gente tem as médias latitudes e as altas latitudes, que está mais distante. O número, ele vai ali aumentando. E aí eu vou colocar para vocês, olha, eu vou riscar aí para vocês nessa faixa das médias latitude, baixas e altas, tá bom? E na parte polar, né, no norte e sul, nas zonas polares, a gente tem as altas latitudes, que é onde a gente não vai observar aqui tanto essa diferença nas 4 estações, certo? A gente observa mais aqui nessa área, tá bom? Média latitude nas zonas temperadas, certo? Aqui, olha, eu coloquei a zona temperada do norte, só para a gente observar aqui esse primeiro momento. Onde é que a gente observa no globo, gente? As 4 estações bem definidas. Na zona temperada do norte, que é toda essa área aqui do globo, e na zona temperada do sul, que é essa parte mais aqui abaixo. Essa outra faixa, a gente tem aqui, olha, a zona quente ou intertropical, ou faixa tropical, ou zona tropical, que é onde nós vamos encontrar as baixas latitudes, tá bom? Então, nessa área. Quanto mais próximo da linha do Equador, de 0 grau, né, a gente tem aí as latitudes mais baixas. E já na parte aqui mais no extremo, a gente tem a zona polar fria do norte e a zona
fria do sul, a zona polar do sul, onde a gente vai observar aí essas mudanças, tá bom? E aí, continuando, né, nós temos aí o período das estações do ano, 21 de dezembro a 20 de março. Lembrando que, gente, quando a gente tiver uma estação no hemisfério, olha, a gente vai verificar agora. Então, aqui a gente tem do dia 21 de dezembro até o dia 20 de março, a gente tem no hemisfério norte o inverno. No outro hemisfério, aqui no sul, na outra parte do globo, a gente já vai ter outra estação, tá bom? A gente nunca tem, gente, a mesma estação aí nos dois hemisférios. Por quê? Durante um período do ano, aí nós temos 21 de dezembro a 20 de março. A gente tem uma faixa do nosso globo, né? A Terra está realizando um movimento de rotação, ela está levemente inclinada, e aí nós temos uma parte do globo que vai receber uma maior quantidade de raios solares e a outra vai receber menos. Consequentemente, uma vai esquentar mais e a outra vai estar ali com as temperaturas mais amenas. Por isso que a gente tem essa alternância em um hemisfério para o outro. Aí a gente vai observar novamente o hemisfério norte, nós temos o inverno, e no hemisfério sul, o verão, do dia 21 de dezembro a 20 de março. E aí, olha, no dia 21 de março, né, já muda as estações. Até o dia 20 de junho, a gente já vai ter a chegada da primavera no hemisfério norte, né? E no hemisfério sul, a gente já tem o outono. Aí a gente observa, olha, primavera e outono, e na outra, verão e inverno. Só para a gente entender aí um pouquinho mais dessa alternância das estações. Professor, eu posso ter inverno numa parte do hemisfério e na outra ter ali a primavera ou o outono? Não, gente. Quando for verão, no outro hemisfério, na outra parte do globo, a gente tem inverno. No hemisfério norte, inverno, hemisfério sul, verão. Hemisfério norte, verão, hemisfério sul, inverno, tá bom? Então, fixe aí também essa informação. Primavera e outono, a mesma coisa. Uma parte a gente vai ter primavera e no outro, outono. E vice-versa, certo? Aí a gente vai observar agora, olha, um vídeo mostrando um pouco pra gente da alternância dessas estações do ano, devido aos movimentos que a Terra vai realizar, né? Aqui a gente tem o movimento de rotação e o movimento de translação, né? Que é justamente o movimento que vai originar essa mudança das estações. O movimento de rotação, só para a gente relembrar, a gente tem a sucessão do dia e da noite. Já o movimento de translação, a gente vai ter a sucessão, ou seja, a mudança das estações do ano num período de um ano. E a cada 3 meses a gente vai observar a mudança de cada estação. Aí a gente tem uma outra imagem para mostrar para vocês, olha, que a gente já observa o globo realizando o movimento de rotação. Observem que ele está um pouco inclinado, é justamente essa faixa que eu indiquei para vocês lá na imagem anterior, onde a gente vai receber uma maior quantidade de raios solares e no outro hemisfério uma menor quantidade, né? Ou seja, o Sol ele vai aquecer mais uma parte do globo, devido a esses movimentos aí em que ele vai realizar, tanto de rotação quanto o movimento de translação. Aí a gente tem uma imagem para a gente identificar um pouquinho mais, a gente vai observar dentro dessa imagem as áreas que vai receber aí essa quantidade de raios solares. Então aqui a gente observa, olha, a cada 3 meses a mudança das estações, tá bom? E aí a gente tem no hemisfério norte, aqui a gente vai observar o inverno. No hemisfério sul, a gente já tem aqui o verão, né? E aí, olha, se vocês observarem aqui, ó, a gente tem essa parte mais escura, que é justamente essa área do globo que vai receber uma maior ou menor quantidade de raios solares. E aqui a gente já tem a primavera no hemisfério norte e o outono no hemisfério sul. Passou 3 meses, mais uma mudança nos hemisférios. Hemisfério norte, a gente tem o verão, né, diferentemente do que a gente observou aqui desse lado, né, nessa imagem. Por quê?
o globo terrestre, nosso planeta, ele já vai estar aí em um outro movimento, né? Uma parte do hemisfério norte recebendo aqui, olha, no hemisfério norte, recebendo uma maior quantidade de raios solares e no hemisfério sul uma menor quantidade. Consequentemente, verão no norte e inverno no sul. Passou 3 meses, a gente já observa a mudança, primavera e outono. E aí a gente vai observar também o quê? Durante essas estações do ano, a gente tem alguns dias especiais, que são os equinócios e os solstícios, que a gente vai ver mais à frente. Que durante esse período do verão e do inverno, a gente tem o solstício, né? Que é justamente uma parte do globo recebendo uma maior quantidade de raios solares e a outra menos. Aí a gente tem ou verão ou inverno. Quando é primavera e outono, os dois hemisférios, eles recebem praticamente a mesma quantidade de raios solares ali, tanto no norte quanto no sul. E aí a gente tem a alternância dessas estações, que é a primavera e o outono, que a gente chama de equinócio, que a gente vai observar mais na frente. E aí vamos também, no dia 21 de junho a 22 de setembro, a gente tem o verão no hemisfério norte, tá bom? Então aqui a gente tem 21 de junho a 22 de setembro e no hemisfério sul, inverno. Aí a gente já trocou, né? Lá a gente viu no norte inverno e no sul verão. E aí, do dia 23 de setembro, passou mais 3 meses, a gente tem outono no norte e primavera no sul, tá bom? Aí eu vou colocar a imagem para vocês observarem mais uma vez, aí a gente vai observar essas mudanças. Aí a gente tem na imagem, olha, a cada 3 meses, uma parte do globo recebendo uma maior quantidade de raios solares, consequentemente, a mudança nas estações do ano, certo? Então, observem que tudo está aí bem organizado, né? Então, a mudança dessas estações, olha, a gente vai observar aí essas datas especiais. Vamos entender agora o que é equinócio e o que é solstício. Então, a gente tem a data dos inícios das estações, a gente observou ali, né? A data de cada uma das estações do ano. Elas vão coincidir, gente, com esses dias especiais, que a gente chama de equinócio e de solstício, tá bom? E isso se dá, olha, devido ao movimento de translação que a Terra realiza, tá bom? Ao redor do Sol. A Terra, ela realiza 2 principais movimentos, né? O de rotação, que é em torno do seu próprio eixo, que é como se você estivesse girando aí em torno de você, né? Você dá uma volta, faz aí um giro ao seu redor, a Terra realiza esse mesmo movimento, né? Ela vai ali girando, que é em torno do seu próprio eixo de inclinação. E, ao mesmo tempo, ela vai realizando o movimento de translação, tá bom? Então, ela vai realizando o movimento em torno do Sol em todos os dias, tá bom? E aí a gente tem, durante o período de um ano, essa mudança das estações do ano a cada 3 meses. E aí a gente tem o que nós chamamos de equinócio e solstício, devido a essa movimentação que a Terra vai realizar. A gente vai observar na imagem, aí nós temos o equinócio de primavera e o equinócio de outono, tá bom? O equinócio, olha, a gente já sabe que ele vai definir 2 estações, primavera e outono. Por quê? A Terra, ela vai receber raios solares igualmente nas 2 partes da Terra, tá bom? Tanto no norte quanto no sul. Já o solstício, olha, ou ele vai ser inverno ou ele vai ser verão. E aí a gente tem o início de cada uma das estações do ano. Lembrando, gente, que essas datas, elas acabam variando, tá bom? Isso se dá ao período, esse início das estações do ano, isso vai se dar devido ao ano bissexto. E aí a gente tem um vídeo, vamos assistir agora, para a gente entender um pouco desse movimento que a Terra realiza e fixar um pouquinho mais sobre os equinócios e solstício. O que é solstício? O que é equinócio? O solstício é o período em que a Terra é iluminada de maneira desigual nos hemisférios. Por volta de 21 de junho, acontece o solstício de inverno no hemisfério sul,
quando os dias são menores que as noites. Por volta de 21 de dezembro, acontece o solstício de verão no nosso hemisfério, quando as noites são menores do que os dias. Equinócio é o período do ano em que a Terra é iluminada igualmente nos dois hemisférios. Os dias e as noites possuem a mesma duração. O equinócio ocorre em 2 períodos do ano. Em torno de 21 de março, acontece o equinócio de outono no hemisfério sul. E por volta de 23 de setembro, ocorre o equinócio de primavera. Muito bem, então a gente observou aí um pouco, né, desse movimento que a Terra realiza e fixar um pouquinho mais aí do equinócio e do solstício. Agora vamos ao equinócio. O que significa equinócio, né? O equinócio, gente, significa dizer que a gente tem dias e noites iguais. E lembrando que aqui a gente vai ter 2 estações que vão marcar essa datinha especial, né? Que a gente colocou aí para o equinócio, que é ou primavera ou outono. E vai ocorrer quando o Sol se encontra aqui nessa linha do Equador. E ele vai iluminar aqui igualmente os 2 hemisférios, tá bom? Então a gente tem no hemisfério norte ou outono ou primavera, tá bom? E no hemisfério sul a gente tem uma outra estação diferente dali do norte. E aí nós temos no dia 21 de março e 23 de setembro, que é justamente o período em que vai iniciar uma estação do ano. Por isso que a gente colocou como uma data especial, olha. Aqui em março a gente tem o equinócio que vai marcar a primavera no hemisfério norte, e do outono no hemisfério sul. E aí, o outro equinócio, ele vai ocorrer em setembro, tá bom? Então, ele tem dias específicos aí para acontecer, certo? E aí, em setembro, vai ocorrer o inverso, olha. O equinócio, ele vai marcar aqui o início do outono no hemisfério norte e no hemisfério sul a gente tem a primavera. Então, nessas datas aí, que a gente observa o equinócio, que é justamente onde o Sol vai estar iluminando por igual os 2 hemisférios, a gente vai ter a alternância dessas 2 estações, tá bom? E aí a gente vai observar a imagem, olha, aí a gente tem nessa imagem todas as estações, tá bom? O início do equinócio no dia 21 de março e o equinócio no dia 22 ou 23 de setembro, tá bom? Dando aí origem a alternância das estações primavera ou outono. E aí nós temos o solstício. O que significa solstício, né? O equinócio a gente viu ali que é iluminar de uma forma igual, né? Os 2 hemisférios. Já o solstício significa sol quieto, olha, que a gente tem o significado de solstício e vai ocorrer quando o Sol ele se encontra um pouco mais afastado da linha do Equador. E aí a gente observa essa diferença, né, entre a duração do dia e da noite nos hemisférios da Terra. Já pararam aí para se perguntar? Parece que o dia está mais longo, a noite está mais longa. E aí a gente vai observar durante esse período, tá? E aí a mudança nos hemisférios. Vamos observar aí na imagem, olha, a gente tem aí nessas áreas do polo. Aí nós temos marcando o solstício de inverno no hemisfério norte, né, no dia 22 de dezembro, e o solstício de verão aqui no hemisfério norte. E essa parte do globo, né, parte mais afastada da linha do Equador, recebendo essa menor quantidade de raios solares, né, onde a gente tem a presença do inverno. O solstício a gente tem no dia 21 de junho e no dia 21 de dezembro, né? Como se fosse aí o aniversário deles, né? Essa data especial que a gente colocou. E a mudança das estações. No dia 21 de junho, a gente tem os dias mais longos no hemisfério norte e a gente tem aquela impressão dos dias mais curtos no hemisfério sul. Já no dia 21 de dezembro, a gente já tem a alternância das estações, com os dias mais longos aqui no hemisfério sul e mais curtos no hemisfério norte, tá bom? E aí a gente vai observar a alternância das estações do ano. E aqui eu coloquei para vocês mais uma imagem, olha, e a gente observa
a Terra realizando esse movimento, consequentemente, a alternância das estações do ano a cada 3 meses, tá bom?